Um belo jogo de bola, meu querido Edu Pinheiro, mas eu não posso deixar de expressar aqui toda a minha indignação com a arbitragem, né? Eu acho que essa interferência de VAR para lances de contato normal dentro do futebol, ela tem que acabar, né? Isso daí tá matando, tá aniquilando o futebol. Então, a arbitragem hoje, goiana, fala o nome dele aí para mim, Edu, por favor. Tá aqui, então... tá aqui. Não tá aqui, o nome dele não tá aqui, tá aqui, é o senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Senhor Jefferson Ferreira. O Jefferson. Isso. Eu até acho que não tem a tal da má intenção, que é tendência, que entrou aí querendo, obviamente, fabricar o resultado. Não é isso, não. É que com esse negócio de VAR apitando na cabeça dos caras o tempo todo, fica todo mundo louco. Então, o que mudou efetivamente o jogo foi a expulsão do Bruno Santos. Esse foi o momento em que a partida teve o seu resultado final absolutamente mutilado. Porque o jogo estava 1-1, né? 1-1, o Guarani ali equilibrado, procurando o segundo gol, saiu na frente, como você disse, tomou o gol, isso tudo no primeiro tempo, 1-1, o placar final do primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, já a 33 minutos no adiantado da hora, um movimento de braço normal, de mão, aliás. Não houve cotovelo, não houve nada. Do Bruno Santos, ele deu a falta. O VAR chamou e falou, companheiro, se você apitou a falta, é dentro. Ele foi lá e deu o pênalti e ainda expulsou o Brunão, que tinha tomado cartão amarelo. Porque no lance de pênalti, aí a punição, ela é de vermelho e não de amarelo. Isso a regra é clara. Mas para mim não houve a falta, não houve o contato. Se o contato aconteceu foi num movimento natural, na disputa da bola, e aí os caras congelam a imagem. E quando congelam a imagem, ora, lógico, tudo é agressão, né? Se a mão encostou fazendo um carinho, imagem congelada lá, bateu no rosto. Então tá tudo errado, o VAR está acabando com o futebol. A arbitragem, que já é horrorosa, ela está muito pior, porque o VAR gera insegurança nos árbitros. Eles também fogem, às vezes, da responsabilidade e jogam tudo nas costas do VAR para não haver comprometimento, e o futebol está acabando. Aí foi lá o DG, bateu forte no alto, 33 do segundo tempo, fez 2-1 para o Brusque. E ainda o Guarani teve o Brunão expulso. Ficou fora para esse jogo e fora para a decisão de sábado contra o Náutico, que é um prejuízo danado. Ainda assim, com muita força, com muito espírito de luta, com muita competitividade, com muito espírito guerreiro, o Guarani foi lá e buscou o empate, com um jogador a menos. Uma briga do Caô Jesus numa bola perdida, na linha de fundo, cavou o escanteio, bateu o Caio Melo, cabeçada do Alan Santos, 2-2. Acabou o jogo, mesmo com um a menos. Aí ele deu 10. E eu acho que o acréscimo até foi dentro daquilo que poderia ser pedido pelo número de paralisações e pelas lambanças que ele mesmo fez junto com os seus companheiros do VAR. Falei companheiros, tá? Para não falar outra coisa. Só que o Guarani deu mole. Claro que com um jogador a menos, claro que o Brusque eliminado foi para cima, meteu pressão, mas o Guarani teria que ter dado uma segurada na onda, dar uma gelada na bola. Se submeter a uma pressão, aí numa bola espirrada, o tal do alemão acaba acertando um chute improvável, um chute praticamente impossível. Só não é impossível porque ele aconteceu. De fora da área, de bate pronto, meteu a bola no canto e para mim o senhor Dalberson foi atrasado de novo. O chute foi muito bem executado. Foi um lindo chute, mas lá de trás, lá do meio da praça. Então não dá para tomar um gol desse. Ele falhou, sim, clamorosamente no gol de empate de 1-1 do Brusque, o gol do Alex Juan. Então, meus amigos da Bandeirantes, jogo estragado pela arbitragem, um jogo mutilado no seu produto final. Eu acho que aquilo que aconteceu ao longo dos 90 minutos não espelha com fidelidade o placar, porque o Guarani, em boa parte do jogo, foi melhor, o seu treinador foi bem, botou os jogadores ofensivos para ganhar o jogo, mas
por participação danosa da arbitragem, o Guarani acaba tomando 2-1, tem forças para empatar e aí toma o terceiro gol, esse lícito, numa falha do seu goleiro. Então o Dalberson, para mim, de 3 gols, fora o de pênalti, nos outros 2, no primeiro e no terceiro, ele falhou. E, lamentavelmente, o Guarani perde o jogo. Ao perder o jogo, leva tudo para o sábado numa decisão dramática. O Guarani com 6 pontos, o Náutico com 4. O Guarani não pode perder esse jogo. Se ele perder esse jogo, tá dado o alerta aqui com uma semana de antecedência, o Náutico vai passar o Guarani e fecha com o Brusque eliminado lá nos aflitos. Então, tá dado o aviso e o Guarani não vai ter o seu principal atacante, que é o Brunão. Então, para mim, a história do jogo é contada num jogo bom, que foi estragado, mutilado e que teve interferência direta no produto final auferido pela arbitragem, e eu lamento isso profundamente. No final, 3 para o Brusque, 2 para o Guarani. Eduzão Pinheiro.